Nação, muitas e muitas vezes torcedores rubro-negros se aproximam de mim perguntando sobre a saúde financeira do clube. Se o Flamengo realmente ainda é aquele clube que tem dinheiro em caixa. Se o Flamengo realmente ainda é aquele clube que não está perdendo dinheiro, que está conseguindo manter suas contas em dia. Vira e mexe alguém pergunta: Fabrício, será que o Landim está conseguindo manter o plano do Eduardo Bandeira de Melo? Será que o Flamengo ainda é um time sustentável financeiramente? Eu mesmo vivo dizendo para vocês que o Flamengo é o único clube na América do Sul autossustentável financeiramente. Agora saiu o balanço do terceiro trimestre de 2022 do Flamengo. E os números que eu colhi desse balanço são muito interessantes e eu tentei convertê-los de uma maneira que seja entendível, de fácil entendimento para qualquer pessoa. Desde aquela que trabalha com contabilidade no dia a dia, para aquele empresário que lida com as contas da sua empresa, até para aquelas pessoas que não têm noção do que é EBITDA, por exemplo, ou outros indicadores financeiros. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você, torcedor rubro-negro, o quão saudável é o Clube de Regatas do Flamengo e se a gente corre o risco de algum dia voltar a ser aquele clube endividado como éramos antigamente. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem esclarecedor para você, torcedor rubro-negro, e vai te animar porque eu tenho um número mágico aqui, que é o número que o Flamengo pode fazer investimento no futebol no ano que vem. E olha que ainda falta o quarto trimestre para compor toda a receita. E faltando ainda o quarto trimestre, a gente já está próximo de R$1 bilhão. O que confirma aquela minha expectativa que o clube deve bater esse ano em torno de 1,3 ou 1,4 bilhões de reais em receitas. Então fica até o final do vídeo para você entender como que funciona essa parte financeira do Clube de Regatas do Flamengo e como anda a nossa saúde financeira, para que você não deixe nenhum jornalista paulista conversar fiado sobre de onde vem o dinheiro do Mengão, queridão, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros que ainda não conhecem os nossos canais, o Resenha Rubro-Negra e o Fla Nação VVP. Aqui, vocês sabem, são dois canais que trazem informações totalmente diferentes uns dos outros. Lá no Fla Nação VP eu falo mais de informações do dia a dia do Flamengo, informações do campo bola, de contratações. Aqui eu mostro mais número para vocês, números dos nossos adversários, números financeiros, como eu vou fazer hoje. Então são dois canais completamente diferentes. Não é aquele canal que faz transmissão dentro de um e dentro do outro, não. São conteúdos diferentes para você, torcedor rubro-negro, ter a mais variedade de informações do Clube de Regatas do Mengão, queridão. Por isso eu peço a você o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento para que outros torcedores rubro-negros vejam o nosso canal, assistam os nossos conteúdos e decidam se querem se inscrever ou não. Antes da gente entrar de cabeça mesmo em todos os números, eu quero mandar aquele recadinho da Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Espia só, nação! Nação, essa é a Bet7k, patrocinadora do nosso canal e simplesmente a melhor casa de apostas do Brasil. Dentre vários esportes que você pode apostar, no futebol você tem a Liga Alemã, a La Liga, a Liga Italiana, a Liga Turca, para você poder apostar e se divertir bastante. A Bet7k é a casa de apostas mais rápida para você realizar o seu saque. Depositou, apostou, sacou. Ah, e se você clicar nesse link, colocou 50, eles te dão 100 para poder apostar. Colocou 100, eles te dão 200 para poder apostar. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Nação, a primeira dúvida que eu queria dirimir, que eu queria tirar aqui com vocês é a seguinte. Vira e mexe, algum torcedor rubro-negro vira para mim e fala assim: ah, se não fosse o Eduardo Bandeira de Melo, o Flamengo hoje não estaria como está. Ah, essa diretoria só conseguiu ser bicampeã da Libertadores porque o Eduardo Bandeira de Melo saneou o clube. Isso é verdade, mas não é a verdade inteira. Então, só para deixar bem claro, essa equipe que está dentro do Flamengo hoje, junto a Valim Vasconcelos e a alguns outros
que já saíram dessa gestão por motivos pessoais, ou por adquirirem outras empresas, ou por trabalharem em outras empresas, como o Cláudio Prakovnik, por exemplo. Esses caras idealizaram todo o projeto lá em 2012 para a reestruturação financeira do Flamengo. Esses que estão hoje no Flamengo. Por motivo de ineligibilidade do Valim Vasconcelos, de última hora foi chamado o Eduardo Bandeira de Mello para trabalhar junto com essa galera que está hoje no Flamengo. O Eduardo aceitou e foi lançado candidato a presidente do Flamengo. Então, quando o Eduardo chegou na Chapa Azul, a antiga Chapa Azul, todo o processo já estava montado. Estava na hora deles concorrerem à eleição para poder executar aquilo que eles já tinham determinado antes. E foi exatamente isso que o Eduardo Bandeira de Mello fez. Executou o plano desta turma, formada por Toches, por Prakovnik, por Valim Vasconcelos, por Rodolfo Landim, por Luiz Eduardo Batista Ubap, por toda essa turma que hoje está no Flamengo. E ele executou. Só que o Bandeira, além de ter executado, ele ainda colocou em cima ideias próprias que foram geniais e ajudaram mais ainda o Flamengo na retomada do crescimento. Então não é verdade dizer que foi o Eduardo Bandeira de Mello que reestruturou o Flamengo, não foi. Foi essa turma que está hoje no Flamengo que reestruturou o Flamengo. O Eduardo Bandeira de Mello foi genial com as suas ideias, acrescentando coisas em cima de um plano que já estava traçado. Foi muitíssimo importante, principalmente na parte de relações políticas do clube, com desembargadores, com juízes, para amortização de dívidas, para negociação de dívidas. Ele foi simplesmente sensacional, teve um tato maravilhoso, até mesmo com relação ao trato com a CBF e com outros fornecedores que o Flamengo devia. Isso daí ele foi sensacional, mas o plano já estava traçado para chegar exatamente no que a gente tem hoje, graças a essa gestão que hoje está no Mengão Queridão. Eu vou começar a falar com vocês sobre os números divulgados pelo Flamengo, são números oficiais. Lembrando que o Flamengo é auditado. O que é auditado? Todos os números que o pessoal da contabilidade do Flamengo levanta, ele é checado por uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Então, para validar os números que o Flamengo solta, que o Flamengo divulga, vem uma equipe de fora, totalmente independente do Flamengo, para verificar se aqueles números que o Flamengo vai divulgar são números reais. Ou se está havendo, por exemplo, manipulação de números, se está havendo, por exemplo, se eles estão mascarando alguns resultados, se estão escondendo algumas dívidas não pagas para poder crescer na receita lá no final das contas, entendeu? Para falar língua popular, essa empresa que audita o Flamengo, ela tem a função de descobrir se tem maracutaia nos números que o Flamengo divulga, se tem algum tipo de manipulação dos valores, tá? E não há. Sempre é aprovado as contas do Flamengo pela auditoria, é uma auditoria respeitada no mundo todo. Então os números que o Flamengo divulga são a realidade do clube, porque muitos torcedores me perguntam assim também: Fabrício, será que quando o próximo presidente entrar e não for dessa chapa, ele vai descobrir um monte de rombos? Não tem como. Por quê? Porque o Flamengo é auditado. Então a auditoria atesta os números que o Flamengo faz aqui e a auditoria tem acesso a tudo, a todas as informações, senão ela não trabalha, porque ela colocaria o nome dela em xeque, a credibilidade dela. E para uma auditoria o que é mais válido é a credibilidade, tá? Ela não audita só o Flamengo, ela audita as grandes empresas do mundo. Então ela precisa ter todos os dados em mãos, senão ela não trabalha. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo que o Flamengo divulga é 100% confiável por conta da auditoria que é feita no Mengão Queridão, beleza? Como eu vou falar de números agora, eu vou precisar abaixar um pouco a cabeça para pegar minhas anotações. Vocês sabem o quão confuso eu sou às vezes para falar sobre as moedas. Então, para não errar nos números do Mengão Queridão, às vezes eu vou abaixar a cabeça para falar sobre os números para não ter erro, tá? Por exemplo, vamos começar aqui. O Flamengo arrecadou 143,9 milhões de reais
com bilheteria esse ano. Muitas pessoas colocaram que o Flamengo conseguiu receber 200 milhões de reais com as premiações de Copa do Brasil e Libertadores da América, lembra? Pois é, eu fui o único que trouxe que o Flamengo recebeu mais de 300 milhões de reais. Podem procurar por aí que vocês vão ver meus vídeos com a cifra 300 milhões de reais. Isso porque eu venho acompanhando a bilheteria do Flamengo durante todo o ano. Então eu já tinha uma estimativa de valores de bilheteria que o Flamengo receberia. 200 milhões pela Copa do Brasil e pela Libertadores, mais 143,9 milhões que o Flamengo acumulou com bilheteria esse ano, vai dar 343,9 milhões de reais em recebimentos. Ou seja, eu estava mais certo do que quem apresentou o número dos 200 milhões de reais. Mas isso porque eu sei que a bilheteria é uma fonte de renda muito importante para o Flamengo e não pode ser descartada. O Flamengo, gente, tem um recorde de média de público como mandante na América do Sul. Não estou falando de Brasil, estou falando da América do Sul toda. Nem Boca Juniors, nem River Plate, nem Caracas, nenhum clube tem uma receita, tem uma média de público superior à do Flamengo como mandante na América do Sul. São 45 mil torcedores rubro-negros de média em jogos do Mengão Queridão como mandante. Então eu sempre tive atento nos valores de premiação e também na bilheteria que o clube ia receber. Por isso eu cheguei mais próximo dos valores do que outros meios de informação que declararam 200 milhões. Na verdade, foram 343,9 milhões. O Flamengo acumulou até o dia 31 de setembro 129,2 milhões de reais, resultante das receitas às finais de Copa do Brasil e Libertadores da América. O que eu quero dizer com isso? São 129,2 milhões antes da premiação das finais, entenderam? Só por ter chegado da parte onde entrou na competição, que é a terceira rodada da Copa do Brasil e a fase de grupos da Libertadores da América, até o fim da semifinal, o Flamengo acumulou 129,2 milhões de reais. Ainda falta juntar a esses valores aqui os valores recebidos da final da Libertadores, que, por exemplo, é aquele checão que o Rodolfo Landim recebeu de 16 milhões de dólares. Ele não está contabilizado aqui, porque esse acumulado aqui é até o dia 31 de setembro e a final da Libertadores foi agora, dia 19 de outubro. Então tem que se juntar os 129 milhões de reais, aqueles 16 milhões de dólares que o Flamengo conseguiu. Fazer uma continha rápida aqui, tá, pessoal? E bem simplória. 16 milhões de dólares, né? Vezes 5. Ou seja, a esses 129,2 milhões de reais tem que se acrescentar ainda 80 milhões de reais. Mais 129 milhões. Só aqui, só do acumulado por ter chegado à final da Libertadores e da Copa do Brasil e ter vencido a Libertadores, ganhado aquele chequezinho ali de 80 milhões de reais, o Flamengo já acumulou aqui 209 milhões de reais com as premiações até a chegada às finais de Copa do Brasil e Libertadores, e eu já estou computando os 80 milhões por ter vencido a Libertadores. Esses 80 milhões, eles só vão aparecer na conta do Flamengo no balanço do quarto trimestre, tá? Ele não aparece aqui no terceiro trimestre, porque foi fechado em 31 de setembro. E esses 80 milhões entraram no dia 19 de outubro. Portanto, a gente só vai ter a confirmação desses valores no balanço do quarto trimestre. Mas só para vocês entenderem, fora a premiação da Copa do Brasil, ainda há a premiação por ter sido campeão da Copa do Brasil. Então esses 209 milhões vão se transformar facinho em quase 230 milhões de reais. Aí você pega mais os 143,9 milhões com bilheteria, que também vai crescer, porque esse número de 143,9 milhões foi fechado até 31 de setembro. Ainda há o que o Flamengo vai pegar pela final da Libertadores, que não deve ser muito, que foi um fracasso de bilheteria lá no Equador, mas da Copa do Brasil não, foi gigantesco.
né? Foram 11 milhões de reais de bilheteria na Copa do Brasil, é quase o recorde do Brasil em arrecadação. Então ainda tem que colocar mais 11 milhões aqui, o que elevaria esse número para 154 milhões de arrecadação com bilheteria, ou seja, o Flamengo vai fechar perto ali de 400 milhões de reais nesses dois aspectos, bilheteria mais premiação. Aí você para e pensa, num volume de 400 milhões de reais de recebimento, ou seja, quase meio bilhão de reais por recebimento de premiações e bilheterias, dá 35 milhões em prêmios para os jogadores, é grande coisa? Não é. Foi por isso que eu sempre bati nessa tecla com vocês. O Flamengo não estava dando metade da premiação da Copa do Brasil para os jogadores, não. O Flamengo estava dando 35 milhões de quase meio bilhão de reais de arrecadação com Copa do Brasil, Libertadores e bilheteria. Se você colocar nesse volume, que é o que se faz a contabilidade de um clube, de uma grande empresa, você vê que 35 milhões é um valor muito petitinho, perto do valor total para você recompensar o seu grupo de jogadores por ter conseguido esses resultados. Eles conseguiram muito, eles trouxeram muito mais para o Flamengo do que o Flamengo levou para eles. Ah, mas eles recebem para isso. Sim, eu sei, mas grandes empresas no Brasil e no mundo todo premiam seus jogadores por metas alcançadas. Eu li quase todo o relatório do terceiro trimestre do Flamengo, quase todo. E o que se falava muito era de uma receita acima do que eles esperavam. O tempo todo o relatório fala em estar acima de 20%, de 25% daquilo que eles esperavam. E isso sempre está ligado ao desempenho dos jogadores em campo. Então, o orçamento, que é diferente do balanço, o balanço é aquilo que foi realizado de verdade. O orçamento é aquilo que você prevê realizar. Então, no orçamento estava previsto um valor. E graças ao desempenho do Dorival Júnior, do Gabigol, do Everton Ribeiro, do Pedro, do Arrasca, de todo o elenco do Flamengo, do Davi Luiz, do Léo Pereira, do Santos, do Hugo, do Diego Alves, de todo o elenco rubro-negro, do João Gomes, do Thiago Maia, do Felipe Luiz, do Ayrton Lucas, do Mateuzinho, do Rodinei, do Varela, do Eric Pulgar, do Arthur Vidal, ou seja, de todo o elenco rubro-negro, o Flamengo conseguiu superar aquilo que estava no orçamento em 20, 25% daquilo que pretendia arrecadar. Então, vale a pena você recompensar o seu funcionário, o seu empregado, para ele sentir que ele é valorizado, que não é só o salário dele, que se ele trabalhar pra caraca e superar as expectativas, ele vai ter um bônus ali no final do tempo que foi estipulado para ele receber, tá? Muitas pessoas que trabalham em grandes empresas sabem do que eu estou falando, sabem da recompensa e sabem o quanto é bom você ter aquela recompensa. Ah, mas jogador é milionário. Não interessa, a mentalidade de um milionário é igual a mentalidade nossa também. Sempre querendo ter aquele pouquinho a mais para ajudar a família. O fato dele ser milionário não tira dele o sentimento pelo familiar, pelo filho, de querer dar sempre alguma coisinha a mais. Pode ser que no meu caso, por exemplo, eu estou juntando uma graninha para dar uma bicicleta para minha filha no final do ano de Natal. Tô juntando para poder dar ela uma bicicletinha legalzinha, porque bicicleta hoje em dia, né, eu vou te falar um negócio, sem marcha, sem nada, custa 600 conto. Eu queria uma bicicletinha com marcha para ela, bonitinha, ela adora pedalar, adora exercício, queria dar, aí é bem mais caro, então tem que juntar um dinheirinho para dar. Para eles, pode ser juntar uma grana para dar um Porsche, uma Ferrari, sei lá. Mas a gente está sempre querendo melhorar a vida da família da gente. E esse tipo de incentivo é sempre muito bem-vindo. Lembrando que o Flamengo não paga bicho. Até o Vasco paga bicho. E o Flamengo não paga. O Flamengo paga por desempenho no final da competição. Ou seja, se você jogar bem a competição toda, você vai ganhar, se não, neca de Tibiriba. E nos outros clubes, por exemplo, jogando bem, jogando mal, conquistando o título ou não, você tem direito ao bicho por jogo, entendeu? Então, pra mim, é uma jogada muito melhor. O Flamengo reduziu em 10 milhões de reais o endividamento com empréstimos realizados, o que aumenta ainda mais a credibilidade do Flamengo no mercado financeiro. Todo clube, toda empresa precisa de empréstimo, às vezes para fazer o capital de giro, né? Às vezes naquele momento, e você só tem aquele momento para investir, você pega um empréstimo ali, porque o seu capital de giro, ele vai aumentar no mês que vem.
mas a janela de transferências fecha agora. Então você precisa da grana agora. Daí você vai ali no banco, pega um empréstimo, faz o que você tem que fazer, depois a grana entra e você paga o empréstimo, tá? O Flamengo pagou 10 milhões de reais em empréstimos. Ou seja, tudo tá rodando direitinho. O Flamengo não tem contas atrasadas. Isso foi muito relatado nesse relatório do terceiro trimestre. Todas as contas do Flamengo, sejam contas a pagar ou empréstimos, estão rigorosamente em dia. 10 milhões de empréstimos, gente. Tem muito clube que não consegue gerar isso, muito clube grande. O Atlético Mineiro, por exemplo, não consegue pagar os empréstimos que deve. O Flamengo paga rigorosamente em dia. E isso é bom, porque os bancos olham o Flamengo de uma maneira diferente. Opa, é o Flamengo que está precisando de empréstimo? É claro que nós vamos dar empréstimo ao Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo paga todos os empréstimos direitinho. Não chega nem a dar juros nos empréstimos, porque paga em cima, né? Então você não tem aquele juro em cima de parcela atrasada. E isso é muito importante, tá? O Flamengo possui hoje 178,3 milhões em conta corrente e aplicações de renda fixa. Vou explicar para vocês. Se alguém puxar um extrato na conta corrente do Flamengo hoje, vai encontrar 178,3 milhões de reais, tá? É claro, uma parte disso está aplicada em renda fixa. O que é aplicação em renda fixa? É uma aplicação que você faz com parte do dinheiro que você tem. Estou falando você, o clube, tá? E aí você recebe dividendos, você faz o dinheiro trabalhar para você. Então parte desses 78,3 milhões de reais, o Flamengo aplicou em renda fixa para fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Rende menos, rende pouco, mas rende, entendeu? E essa aplicação de renda fixa, se o Flamengo precisar resgatar esse investimento, o Flamengo resgata imediatamente, ou seja, o dinheiro não fica parado, porque tem aplicações que você coloca o dinheiro e você só pode sacar ele de novo daqui a 1 ano, 2, 3. Esse não, você pode pegar a qualquer momento. Gente, eu sou mais velho do que muitos aqui do canal, e eu me lembro do Marcos Braz entrando no clube em determinado momento e dizendo que o Flamengo não tinha R$1 na conta. Nada, zero, niente, não tinha nada na conta do Flamengo. E hoje o Flamengo tem 178,3 milhões de reais na conta. Mas aí você que é mais atento pode falar assim: tá bom, Fabrício, temos 178,3 milhões na conta. Mas o Flamengo é um clube que trabalha contratando jogadores do exterior, lá da Europa. Então esses 178,3 milhões de reais, ele vai servir aqui para pagar as continhas aqui no Brasil, para manter o clube andando legal aqui, mas isso, como investimento lá no exterior, não vale absolutamente nada, porque o Flamengo é desvalorizado para o dólar em 5-1, e é desvalorizado no euro hoje também em 5-1, já foi em 6-1. Então, perto dos grandes clubes europeus, o Flamengo nunca será um gigante, porque trabalha em real e lá eles trabalham em euro, tem muito mais valorização. Gente, o que essa diretoria é capaz de fazer com as finanças do clube me surpreende e me deixa assim até emocionado, tá? 48%, quase a metade do caixa do Flamengo, está protegido em moeda estrangeira. Ou seja, o Flamengo aplicou 48% do caixa do clube e transformou aquilo ali em moeda estrangeira. Ou seja, metade do caixa do Flamengo está gerando, tá se valorizando junto com o dólar e junto com o euro. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente tem capacidade de investimento no exterior, porque grande parte do nosso caixa já está convertido em moeda estrangeira, seja dólar, seja euro. Essa parte é uma parte mais difícil de explicar, mas tem mecanismos financeiros internacionais que você consegue proteger o seu dinheiro para ele não se desvalorizar. Então, se amanhã ou depois tiver um boom de aumento do dólar e do euro, vamos supor que amanhã o dólar passe para 10 reais, né? $1 seja 10 reais, e o euro, um real seja 15 para 1. 10 para 1 no dólar, 15 para 1 no euro. 48% do nosso caixa
será transformado nisso também. Ou seja, está protegendo o caixa do Flamengo contra uma desvalorização do euro em relação ao dólar e o euro, tá? Para deixar bem claro. Isso eu acho sensacional. Esse mecanismo que os caras usaram aí é sensacional. É só por isso que o Flamengo quer comprar a SAF de um clube lá no exterior. O Flamengo não está afim de ter mais despesas, de contratar mais jogadores. Não. O Flamengo quer ter dinheiro, quer ter euro, quer receber em euro. Então, se o Flamengo compra um clube lá no exterior, uma SAF lá no exterior, quando esse clube vender jogador, parte dessa grana que vendeu, o Flamengo tem. E é grana em euro. Então o Flamengo passa a ter um caixa exclusivo em euro, lá na Europa mesmo, e usa esse dinheiro para comprar os jogadores. Quando o Flamengo conseguir uma SAF lá na Europa, eu não digo uma SAF nos Estados Unidos não, eu digo na Europa. Se o Flamengo conseguir uma SAF lá na Europa, aí acabou. Aí o Flamengo não luta mais contra Inter, contra Palmeiras, contra River Plate, não. Aí o Flamengo luta direto com Real Madrid, com Barcelona, com Inter de Milão. Claro, não vai ser imediatamente, mas com os anos, quando tiver uns 10 anos de SAF na Europa, o Flamengo vai bater de frente com as maiores equipes do mundo. Aqui os campeonatos vão ser assim, um concurso para o Flamengo. O Flamengo vai entrar e vai ganhar de ponta a ponta. Sabe por quê? Com o dinheiro do Flamengo movimentando em euro, o Flamengo vai ter uma capacidade de investimento muito maior. Vai parar até de precisar ficar vendendo jogadores da base. Por exemplo, o Flamengo, 10 anos depois de ter uma boa SAF na Europa, não precisaria vender o Vinícius Júnior. Poderia segurar o Vinícius Júnior aqui. Ou vendê-lo por preços astronômicos, muito maiores do que se vende hoje. Mas isso é um papo mais adiante, tá? No final do terceiro trimestre, o Flamengo apontou um saldo acumulado de 834,1 milhões de reais. Esses 834 são aqueles valores para a gente chegar em 1,4, 1,3 bilhão de reais, tá? E 291,7 milhões em EBITDA. Agora, o que é EBITDA? 291,7 milhões de EBITDA. O que é EBITDA? O EBITDA é um indicador que os investidores usam para analisar o potencial da empresa em gerar receita. Porque muitas vezes a receita gerada pelo clube não demonstra exatamente aquilo que o clube produziu. Por quê? Porque você tira da receita líquida do clube impostos, juros, amortizações, depreciações, aí você vai saber a receita no final. Por exemplo, desses 291,7 milhões, depois que forem extraídos desse valor, juro, imposto, depreciação e amortização, deve sobrar para o Flamengo cerca de 150, 160, 170 milhões de reais. Só que o EBITDA, ele serve para os investidores entender o seguinte, não, se esse clube não tivesse os encargos de impostos em cima, os juros, qual é o potencial de produção de receita dele? Tá? Porque juros, amortização, depreciação, isso daí não depende do clube, né? São coisas inerentes de cada país. Tem país, por exemplo, que cobra menos juros do que o Brasil, tem menos impostos do que no Brasil. Então, quando você compara uma empresa aqui do Brasil com uma empresa da Suíça, você vai ter um resultado muito melhor da empresa da Suíça, porque ela tem menos impostos incidindo sobre as operações da empresa de lá. Então o EBITDA veio para acabar com isso, para colocar em igualdade as empresas no mundo inteiro, independente dos juros que caem em cima de cada empresa. Então o Flamengo hoje é uma empresa que até o terceiro trimestre acumulou 291,7 milhões de reais. O ano passado, fora o EBITDA, a gente acumulou 100 e poucos milhões de reais na receita no final do ano. Lembram disso? E é por isso que o caixa do Flamengo hoje é de 178,3 milhões de reais, por causa do acumulado na virada do ano passado. Só que esse ano já está em 291,7, claro, tem que tirar os impostos, igual eu expliquei para vocês. Nós estamos indo pelo indicador EBITDA, que eu expliquei para vocês. Fora o quarto trimestre. Ainda tem o quarto trimestre para entrar aí. Então, quando o quarto trimestre entrar, o Flamengo deve ir para cerca de 1,4 bilhões em receita,
deve ir para uns 500 milhões em EBITDA e deve ir para o resultado final mesmo na casa de uns 200 milhões de reais, tá? Nação, melhor do que isso, impossível. Melhor do que esses números apresentados no terceiro trimestre, impossível. Nenhum clube do Brasil ou da América do Sul vai chegar perto de tudo o que o Flamengo está arrecadando, de tudo que o Flamengo está fazendo. Portanto, você, torcedor rubro-negro, que tinha alguma desconfiança sobre a gestão na parte financeira do clube, não tenha mais. O Flamengo tem dinheiro pra caraca, o Flamengo tem uma confiança, uma credibilidade no mercado muito grande. E o Flamengo vai trabalhar o ano de 2023 como nunca trabalhou ano nenhum, com muito dinheiro à disposição para investir no clube social, para investir no departamento amador do clube, que são os esportes amadores. A ginástica do Flamengo está liderando o Mundial de Ginástica Olímpica, né? O Brasil, a seleção brasileira é toda formada por atletas do Flamengo. O remo do Flamengo vem trazendo medalhas para o Brasil, para o próprio Flamengo. Então é importante a gente também olhar os esportes olímpicos, o basquete, o vôlei, investir lá também e, é claro, investir na nossa grande paixão, que é o futebol. Mas a gente tem que lembrar sempre que o futebol não é só o profissional, é desde as categorias de base até o profissional. Muito também dessa grana que entra no Flamengo é graças a dividendos de vendas de jogadores da base. Lázaro foi importantíssimo esse ano para as receitas do Flamengo. A transferência do Gerson, até pouco tempo o Flamengo estava recebendo ainda. O Paquetá, com aquele lance de solidariedade da FIFA, a transferência dele também rendeu muito dinheiro para o Flamengo. Nós estamos falando dos crias. Então é importante não só contratar jogador para o time de cima, não. Porque o que dá suporte para os profissionais é toda a operação que se faz nas categorias de base do Mengão Queridão. Nação, se tiver ficado alguma coisa sem explicar, se tiver ficado faltando alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou esclarecer para vocês, tá? Hoje foi um vídeo diferente, onde eu queria pontuar vocês sobre a parte financeira do Mengão Queridão, tá legal? Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilha esse vídeo para o máximo de torcedores rubro-negros conhecerem como que estão funcionando as engrenagens financeiras do Flamengo. Eu agradeço a todos vocês que sempre estão por aqui, lá no Fla Nação VP. Fiquem com Deus. Obrigado, nação de coração. Saudações rubro-negras.